Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Novo dia, o Senhor nos permitiu e aqui estamos para estudar na palavra. A igreja não salva, sabia? As pessoas, elas cultuam imagens porque pensam que a igreja salva, mas elas não são salvas porque fazem parte de uma igreja ou de uma religião. Nem a igreja salva, nem a tradição de uma religião. Quem Deus mandou para salvar o mundo não foi a instituição, mas Jesus, seu Filho. João 3,16. Jesus não é uma religião, Jesus é Deus. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Todos os que o recebem têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Percebeu? Todos que o recebem têm o direito de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Leia. A pessoa se torna templo do Espírito Santo, ou seja, igreja de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3, 16, leia. Quando aceitamos a doutrina de Cristo na sua totalidade, Deus habita dentro de nós, que fomos feitos por suas mãos e não mais em templos de tijolos feitos por mãos de homens. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, 48. Deus não precisa de pedreiros para lhe fazer morada. Por isso, no templo instituição, Deus visita, mas não habita. Sabe, as denominações, as instituições, Deus visita, mas não habita. Quando os filhos de Deus, o templo criado por ele, saem da igreja, ali da instituição, Deus sai com eles. Quando as portas do templo, da igreja, de tijolo, se fecham, sem nenhum filho dentro, Deus não fica lá, pois o seu templo saiu. Dependendo da igreja, quem fica lá são os ratos, morcegos, baratas e deuses falsos, de algumas, feitos por mãos de homens. O Deus verdadeiro vai com os seus filhos, por onde eles forem. Por esse motivo, não podemos fazer culto a uma igreja ao passar por ela, fazendo o sinal de reverência. O cemitério foi criado para os mortos, mas a igreja, não. Ela foi criada para os vivos cultuarem a Deus, e não para ser cultuada ou cultuar mortos. A igreja como instituição não salva. A salvação não é por título ou placa de alguma denominação. Não. Chamada igreja. Deus não deu o nome de uma igreja pela qual possamos ser salvos, mas Ele deu quem? Ele deu Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. A prova disso é que a instituição não entrará no reino dos céus, pois na cidade santa não haverá templo. Veja o que João disse quando ele teve a visão do anjo. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A pessoa não é salva por ter um título de padre ou pastor, ou ser um sacerdote de uma religião qualquer. Não é salvo por ser membro de uma igreja, nem por perseverar na sua tradição, mas por perseverar na doutrina de Cristo. Isso sim, 2 João capítulo 9. Não é por falar que o Senhor é bom e pregar a sua palavra que seremos salvos, mas por fazermos a vontade dele. Os que servem à igreja institucional como sacerdotes ou membros, mas não servem a Deus sendo igreja espiritual, fazendo a vontade dele, mas ao contrário, a sua palavra terão uma grande decepção. Pois Jesus disse que quem o chama de Senhor e não lhe obedece, não entrará no reino dos céus. Veja o que diz Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 21 ao 23. Daí nós ficamos por aqui e amanhã haveremos de continuar esse assunto, se o bom Deus nos permitir. É claro, tudo é a vontade dele. Então fica na paz, mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Adore somente a Deus, em espírito e em verdade. Amém.